Altamiro. Mais uma vez, boa noite a todos. Retorno à tribuna nesse momento para trazer alguns esclarecimentos que acho necessário em razão de algumas falas que foram feitas nesta tribuna na sessão do dia 3 de agosto, referentes à minha pessoa e algumas matérias publicadas em jornal local. Sobre a questão das ações judiciais sofridas pelo atual prefeito. Da minha parte, essa questão, na verdade, já estava suficientemente discutida. Mas como foram feitos ataques à minha pessoa, retomo essa questão. Como já afirmei em texto publicado no jornal Biguaçu em Foco, abre aspas, se comprovada sua culpa, o prefeito Geraldo tem que receber a mesma punição que recebeu Jaime Schmitz. Não encontrarão nenhuma afirmação de minha parte acusando o prefeito Geraldo de ladrão, corrupto ou algo parecido. Até porque os processos ainda não foram julgados pelo judiciário. Não há ainda uma sentença. É apenas uma análise. Se o judiciário julgar improcedentes as acusações contra o prefeito Geraldo, caso resolvido, ele estará livre das acusações. Mas caso julgue procedentes, caso condene o prefeito Geraldo pelos processos que responde, aí sim, repito, o prefeito Geraldo deverá ser punido, como o ex-prefeito Jaime o foi, ressarcindo os cofres públicos. Isso é fato. Não é opinião infantil, não são abobrinhas, como afirmaram os vereadores que foram à tribuna na sessão do dia 3 do corrente mês. Este é o trâmite legal dos processos. Basta ter um pouco de boa vontade e agudeza racional para entender isso. Afirmaram na tribuna que as notícias veiculadas a respeito do prefeito Geraldo são fofocas infantis, são mentiras. Fofocas? Mentiras? Mas como? Referem-se a denúncias protocoladas no Poder Judiciário. Caso queiram saber o número dos respectivos processos e o teor de cada um deles, é só acessar o site do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Afirmaram ainda indignados que comparei os dois prefeitos, Geraldo e Jaime. Novamente faltou agudeza racional. Em momento algum fiz qualquer comparação entre os dois prefeitos. O que comparei foram dois processos judiciais que guardam semelhanças no questionamento que fazem à justiça. Fico espantado com a facilidade com que transformam tudo numa questão pessoal. Meu objetivo não é julgar. Repito, isto cabe ao judiciário. Minhas afirmações não são contra a pessoa do prefeito Geraldo, não são questões pessoais, são referentes a um dos processos que tramita no Fórum de Biguaçu e que questiona atitudes administrativas do prefeito Geraldo. Na sessão do dia 3 de agosto, fui acusado de ser infantil pelos comentários que fiz, por mais de uma vez, inclusive. Até me senti mais jovem, confesso. Mas infantil por quê? Somente o prefeito Jaime, ou melhor, somente o ex-prefeito Jaime, poderia ser questionado na justiça sobre dúvidas que os partidos da oposição na época tinham a respeito dos atos de sua administração? As ações administrativas do prefeito Geraldo não podem ser tema de questionamentos na justiça? Isto é infantilidade? Somente porque agora não são mais oposição e sim governo? Sinceramente, não entendo o porquê de tanta indignação dos vereadores que foram à tribuna. A sagrada missão dos vereadores e de qualquer cidadão é fiscalizar. Se houver qualquer dúvida sobre ações de agentes públicos, deve-se questionar, pedir que os órgãos competentes façam as investigações e o julgamento. É isto que está acontecendo. Portanto, repito, não há nada de infantilidade. O que há é apenas o sagrado exercício da democracia. Para finalizar, repito aqui, literalmente, palavras do vereador Edson. Abre aspas. O nobre colega trabalha 40 horas no Altamiro e mais não sei quantas horas em outro colégio e parece que ainda estuda à noite. Aí eu não sei como fica também, né?
Antes de mais nada, duas correções a respeito desta afirmação. Minha carga horária na Escola de Educação Básica Altamiro Guimarães é 30 horas. Reduzi para poder me dedicar à pós-graduação em nível de doutorado, que faço em História, não durante a noite, mas sim durante o dia. Se trabalho e estudo, isso não deve ser preocupação do nobre vereador. É uma decisão que cabe apenas à minha pessoa, é resultante da minha força de vontade e de meu projeto pessoal e profissional. Esta fala do vereador Edson, inclusive, já havia sido utilizada em nota que o PMDB havia publicado no jornal Biguaçu em Foco e no jornal Integração. Tática velha e infrutífera. Ao referir-se às minhas atividades profissionais nos dois colégios, busca-se atacar minha pessoa e não meus argumentos. No entanto, é sabido por todos, até mesmo pelo reino vegetal e mineral, como diz Paulo Henrique Amorim, que não há problema algum em um professor trabalhar em mais do que um colégio, desde que nenhum deles exija a dedicação exclusiva. Se quiser, um professor pode, inclusive, lecionar 60 horas semanais, se tiver pique para isto, mas pode. Portanto, antes de fazer comparações infundadas e sem sentido, é importante conhecer a legislação pertinente ao assunto. Por que tanta indignação? Por que ataques pessoais à minha pessoa e à pessoa do ex-prefeito Jaime? Quem não deve, não tem. Boa noite. Palavra vereador